Ação. Ação. Luzes, câmera. Então vamos, né, como é de hábito já nesse curso, né, já mudou bastante, então vamos mudar de tema mais uma vez. Né? E agora a gente vai começar a estudar espaços que são talvez os mais interessantes para nós, né, físicos, né, que são as variedades diferenciáveis. Né? As variedades diferenciáveis são o tipo de espaço mais geral, né, onde você pode fazer cálculo diferencial integral. Né? Então você está acostumado com o cálculo diferencial integral do RN. Né? Tem grandes problemas em fazer cálculo desses espaços. O problema é fazer cálculo, né? Definir ferramentas de cálculo que tenham um significado intrínseco, né? Quando você vai para um espaço mais geral ou com uma estrutura topológica diferente da estrutura topológica que a gente considera no R2, no R3, no R4, assim por diante. Né? Essas são as variedades diferenciadas. Então, a característica que vai sobressair, né, nas variedades é que elas, se você ficar restrito a uma certa vizinhança, né, a um certo domínio local, esse espaço, a variedade diferenciável, ela é parecida, né, com o RN, tá certo? Essa palavra parecida aí tem um significado preciso. Né? Vocês lembram que na aula passada, a última coisa que a gente viu foi o conceito de homeomorfismo, não é isso? Então, dois espaços que são homeomorfos um ao outro são espaços que são continuamente deformáveis um ao outro. Né? A gente mais ou menos sinalizou essa definição, né, de homeomorfismo. Né? Então, numa variedade, quando eu falo que uma variedade diferenciável é um espaço onde localmente ela é parecida com com RN, né, vamos dizer assim, isso significa que existe um homeomorfismo entre esse pedaço da variedade e um pedaço do RN, tá certo? O jargão quer dizer localmente parecida com o RN, né? Mas precisamente o que quer dizer está incluído na definição de variedade diferenciável que nós vamos dar agora, né? Daqui a pouquinho. Ok? Então, vamos dizer assim, com essa definição na cabeça, você já pode olhar mais ou menos de cara e identificar coisas que não são variedades diferenciáveis. Né? Coisas que têm bicos, por exemplo, né? Não são variedades diferenciáveis, né? Porque eu estou falando assim, de uma maneira solta, né? Assim, sem grande rigor matemático. Né? Por quê? Porque coisas com bicos, né, em geral, incluem descontinuidades na descrição delas. Tá certo? E o conceito de homeomorfismo é justamente o conceito de coisas contínuas. Né? Então, a gente vai ver que a questão de ser contínuo, de haver diffeomorfismo, é central na definição de variedade diferenciável. Então, você mais ou menos pode imaginar coisas que não são variedades diferenciáveis. Um cone, por exemplo, um chapéu de palhaço, né? A pontinha do cone é um bico. Né? Isso daí você não tem condição de colocar uma estrutura diferenciável num objeto desses. Né? Mas vamos à definição, tá certo? Eu vou estabelecer essa definição comentando as coisas ao mesmo tempo. Né? Então, é uma abordagem misturada. Né? Então, variedade diferenciável, né, vai requerer, o conceito de variedade diferenciável vai requerer uma série de ingredientes, né,
na sua definição, né? O primeiro ingrediente, vamos escrever assim, como se a gente estivesse fazendo uma receita, né? Que acho que é legal, dá para memorizar, né? Ingredientes, né? Tome uma xícara de um espaço topológico, né? Vamos chamar esse espaço topológico de M, né? Esse M aí vem atrair o nome manifold, que é o nome da variedade em inglês, né? Portanto, né, nesse espaço topológico que a gente está considerando, que a gente vai considerar uma variedade, a gente tem uma estrutura de abertos, tá certo? Foi isso que nos trouxe, né, o conceito de espaço topológico. A gente escolhe um conjunto de subconjuntos abertos, né? Então, a gente tem um espaço topológico, portanto, a gente tem uma certa topologia já dada, né, para essa variedade, para esse objeto, né? Depois eu preciso de uma cobertura aberta, tá certo? Então, essa cobertura aberta é uma escolha, né, de um conjunto de abertos, todos eles naturalmente elementos da topologia, né, do nosso espaço, tal que a união de todos esses abertos reproduza, né, o espaço topológico em questão, tá certo? Vamos chamar essa cobertura aberta em M, né, dessa forma aqui, I, né, tá certo? Essa cobertura aberta é extremamente necessária porque as diversas afirmações que nós vamos fazer sobre as variedades topológicas, em geral, tem validade que a gente chama de local, tá certo? O que é local é o que é restrito a um desses abertos que constitui a cobertura do espaço topológico. É isso que nós definimos aqui como local, tá certo? Vamos chamar assim, né? Definição. Local afirmação restrita a um dos índices, tá certo? Uma afirmação que é válida dentro de um desses subconjuntos abertos é uma coisa que eu digo, uma propriedade que eu digo que é local, tá certo? Uma coisa que é válida para toda a variedade, né, é uma propriedade global em oposição ao local, né? Então, isso é o início da história, né? O conjunto desses abertos que está aí é considerado um atlas, né? Cada aberto desses, quando você trata de uma variedade, você dá um nome específico para eles, que é uma carta, tá certo? Então, o conjunto das cartas é um atlas, né? Mas isso não é a definição, né, que está por aí, só para a gente não se perder quando a gente lê sobre esse assunto, né, por aí pela literatura. Mas o que importa mesmo é saber que é uma cobertura aberta, né? E agora, depois desses ingredientes iniciais, a gente precisa realmente avançar, né, em alguns detalhes. Então, um detalhe muito importante, né, são homeomorfismos. Relembrando, um homeomorfismo é uma aplicação contínua que tem inversa e cuja inversa também é contínua, certo? Como homeomorfismo de um espaço topológico em outro espaço topológico. Veja que eu estou saindo de um espaço topológico e indo para outro, necessariamente. Por quê? Porque eu estou falando em continuidade, é isso? A gente foi bastante insistente nesse ponto da continuidade, numa definição de continuidade que diga respeito apenas à estrutura topológica dos dois espaços, sem falar em estrutura métrica. Desculpa, gente.
se resolve. Então, de volta, né? A gente precisa que esses homeomorfismos eles liguem um espaço topológico a outro espaço topológico. A definição de continuidade que nós vimos na aula passada é uma aplicação contínua, é uma aplicação que sempre leva, cuja imagem inversa de qualquer subconjunto aberto é um subconjunto aberto. Tá certo? A gente não diz, a gente não precisa que a aplicação seja inversível. O conceito de imagem inversa não é isso. São os caras que são levados num determinado ponto, né, do espaço. A imagem inversa de x são os caras de y, são os caras em x que são levados a esse y. Né? Então, beleza. Para a gente falar em continuidade, a gente está falando em espaços topológicos. Por quê? Porque a nossa definição de continuidade faz uso apenas da estrutura topológica de cada um dos dois espaços. A gente não precisa de estrutura métrica, certo? Então, como ingrediente do conceito de variedade, eu vou dizer que eu tenho vários homeomorfismos, eu vou chamar de φ, cada um desses homeomorfismos, tá certo? Que são homeomorfismos destes uis em, vamos chamar de Vs, vamos chamar de VI, né? Que são abertos de Rn. Isso não é o meu telefone não, né? Eu já desliguei, já fiz minha parte. Tá? Homeomorfismos. Ele pode ir para lá e pode voltar de lá. E fazer isso de maneira contínua. Ok? A gente costuma indicar isso assim, né, pictoricamente, dizendo o seguinte: vamos supor que aqui é um dos uis, tá certo? E isso daqui, embora tenha 3 eixos, representa o Rn, tá certo? Aqui no Rn eu tenho um subconjunto do Rn, que é o que eu estou chamando de VI. Então, eu tenho uma aplicação φ que pega um ponto daqui e me leva um ponto daqui. Isso não é um x, não. Vou fazer outro diferente. Tá certo? Faz isso de maneira contínua e inversível. Então, existe o φi a menos 1. Tá? Eu posso voltar o Rn para a variedade. Isso é muito, muito, muito importante. Eu não posso só ir, eu volto também. Né? Bom, um ponto do Rn, né, já aqui, ele é um cara que pode ser caracterizado por coordenadas, não é isso? x1, xn, certo? Então, na verdade, o que você está fazendo, né, é pegando um ponto P aqui do seu espaço topológico, né, e associando a esse ponto P uma ênupla, né, um conjunto de coordenadas, tá certo? Esse ponto P, através do φ, ganha coordenadas x1, xn. Se você falar em x1, xn, você sabe quem é o P. Se você falar em P, você sabe quem é o x1, xn, dado φ. E essa coisa é não ambígua. Tá certo? Porque isso é uma aplicação 1 a 1. Um homeomorfismo é sempre uma aplicação 1 a 1. Tem que ter inversa. Lembra disso. Tá certo? Se não for 1 a 1, não tem inversa. Ele não é um bom candidato ao homeomorfismo. Até aí tudo bem? Então isso daqui, esses homeomorfismos φs, desses abertos em abertos de Rn, esses caras são chamados de coordenatização, né? A razão do nome é simples, né? Se você
Tá, agora, olhando para esse ponto aqui, sei lá, do espaço das jacas, né? E está dando coordenadas para esse ponto. Ok? Não sei se é possível coordenatizar o espaço das jacas. Estou sendo histriônico, né? Espero que vocês entendam. Tá? Então, com isso, né, cada ponto da sua variedade vai começar a ter coordenadas, tá certo? Apropriadas, definidas de maneira 1 a 1 para eles. Outro ponto da variedade, por exemplo, se tiver um outro aberto aqui, vamos chamar de UJ, né? Vamos chamar de UK, porque depois eu vou usar o J para outra coisa. Vamos chamar de UK, né? Ele vai ter também o seu FK, um homeomorfismo, que vai levar também num certo aberto do Rn, que a gente pode, sei lá, indicar pelo nome VK, não importa o nome que a gente indica, né? Então, a partir desse ponto que está aqui, eu vou chegar nesse, vamos chamar esse ponto de Q, né? Eu vou chegar num ponto do Rn, que, por sua vez, é caracterizado por coordenadas, vamos chamar de Z1, Zn, tá certo? Tem um atributo, né? Vamos chamar que um ingrediente, né? Vamos colocar isso no nível de um dos ingredientes na definição das variedades diferenciáveis, é que esses N's são sempre os mesmos, tá certo? Então aqui eu tenho um φ que leva num aberto de Rn. Aqui eu tenho outro φ que leva num outro aberto do mesmo Rn. E não de um Rm, com N diferente de N. Eu não mando os pontos da minha variedade numa hora para R3 e noutra hora para R2. Eu não faço isso. Senão não tem uma variedade. Definição de variedade implica que a dimensão desse Rn que você está utilizando para dotar os pontos de N de coordenadas é a mesma para todos os abertos UIs. Tá claro? Então você pode falar na dimensão da variedade diferenciável, sem ambiguidade. Qual é a dimensão da variedade? É a dimensão dos Rns aos quais cada ponto é remetido. Tá certo? Então isso é uma variedade diferenciável n-dimensional graças a isso. Né? Tião, oi. Você pode escolher um outro conjunto de homeomorfismos, Sim. filinha aí, que leve no Rn? Não. Não posso. Não. E tem uma razão clara aqui, pelo seguinte, porque a dimensão é invariante topológica. Se você pudesse fazer isso, então o homeomorfismo composto levaria você de Rn para Rn. Né? Você voltaria, você pega o Rn, o ponto do Rn, aí você volta para a variedade, usando φ a menos 1. Aí você pega o filinha e vai para o Rm. Né? Então, o φ a menos 1 composto com filinha vai de Rn em Rn e é um homeomorfismo. Só que isso não existe. Então você não pode fazer isso. Quer dizer, quando você pode fazer isso, é um N só. Não tem outros possíveis. Agora, o K e o I tem que estar no Rn também. Quem? O I e o K, eles pertencem ao Rn? Esses caras aqui? É. Não. Esses caras são outro espaço, completamente diferente. Né? Vamos dizer, dentro dos nossos ingredientes que a gente está olhando, a gente começa com o espaço topológico M. Esse aqui é o que eu estou indicando aqui graficamente como sendo o meu espaço M. Tá certo? Esse é o meu espaço topológico M. O Rn não tem nada a ver com M. Tá certo? A relação entre um e outro é que eu posso estabelecer uma correspondência 1 a 1 local. Tá certo?
localmente eu posso estabelecer uma correspondência 1 a 1 entre os pontos desse M, conjunto das jacas, né, estrionicamente falando, e um Rn, que é um conjunto abstrato de pares ordenados, de M duplas ordenadas, né? Tá certo? Mas esse conjunto VK ou esse conjunto VI não tem nada a ver na natureza deles com os conjuntos UI e com os conjuntos UK. Não tem nada a ver. Há uma correspondência, mais ou menos como a correspondência que você pegaria. Você pega um rebanho de boi e pega boi número 1, eu correspondo ao número 1. Boi, aquele outro boi é o número 2, aquele outro boi é o número 3. Aqui você tem boi, aqui você tem números, tá certo? Você faz a correspondência onde? Na sua cabeça. Mas a natureza dos conjuntos é completamente distinta, tá certo? Então, olha só, o que mais que eu tenho que falar aqui? Vamos problematizar essa história, tá certo? Uma cobertura aberta, que foi o que eu pedi aqui, de UIs, não exclui a possibilidade desses UIs possuírem interseção diferente do vazio entre si. Concordam? Alguns desses UIs podem ter interseção diferente do vazio. Então vamos supor esse caso aqui, ó, né? Vamos supor que aqui eu tenho o J, tá certo? E há uma interseção não vazia com o I. Ok? Vamos distorcer as coisas aqui, vamos pensar que eu estou considerando aqui um certo ponto R. Né? P que é R. Né? Estou considerando um ponto R. Então, esse ponto R, ele também corresponde, pelo mesmo φ, a um outro ponto aqui no VI. Concordam? Esse ponto E faz parte do I, né? Então ele é atingível pelo homeomorfismo φi, né? O homeomorfismo φi tem a definição dele sobre esses pontos do UI, quaisquer que sejam. Como R é um ponto do UI, então ele está sendo atingido ali. Então você pode fornecer coordenadas para esse ponto aqui. O ponto R pode possuir coordenadas, vamos chamar de x barra 1, x barra n, certo? Só para distinguir dessas que estão aqui, né? Por outro lado, o ponto R, ele está no UJ. Então, você pode atribuir ao ponto R coordenadas através da utilização do φJ também, certo? O φJ pode te levar aqui num aberto do RN, que eu posso chamar de VJ, né? E esse ponto que está aqui, vamos supor que ele tem coordenadas y1, yn, tá certo? Então olha a situação estranha. Esse R, ele, graças a esse procedimento, né, que eu estou fazendo, essa estratégia que eu coloquei de obter coordenatizações para os pontos da variedade, ele termina com duas coordenadas associadas a ele. y1, yn, x barra 1, x barra n. Tá certo? Isso é bom ou isso é ruim? Né? A gente vai observar na prática, né, que esse tipo de característica é bom, contanto que essa atribuição de coordenadas seja feita de maneira suave. Aí a suavidade nós físicos imaginamos imediatamente, né? Os matemáticos têm um pouco mais de dificuldade, coitados, né? Então, o que é suave para um matemático, né, é algo que é infinitamente diferenciável, todas as suas derivadas existem e são contínuas. Tá certo? Ou, por outro lado, diferenciável de classe C infinito. Esse é o termo técnico que os matemáticos usam. Né? Então você vai dizer o seguinte:
Vocês concordam comigo que eu tenho uma maneira de associar a cada ênupla desse tipo, uma ênupla desse tipo? Vamos lá. Vamos observar isso aqui com lente de aumento, tá? Então, vamos supor que aqui está a variedade, né? Aqui está o I, aqui está o J, tá certo? Esse ponto que está aqui no meio, né, ele tem duas coordenadas possíveis. As coordenadas que nós chamamos de x/1, x/n, dadas a partir da coordenatização φi, e as coordenadas y1, yn, dadas através da coordenatização φj. Tá certo? Ora, você pode obter essas coordenadas diretamente em termos dessas. Como é que você faz isso? Você faz o seguinte, né? Você pega esse ponto, y1, yn, e através do φj a menos 1, né, você obtém o ponto R. Certo? Depois você pega o seu ponto R e aplica o φi e obtém o x/1, x/n. Com isso, se você aplicar φi ao resultado de aplicar φj a menos 1, né, o que é a nossa notação para φi composto com φj a menos 1, tá certo? Esse cara aqui é uma aplicação que leva desse aberto VJ no aberto VI. VJ contido em Rn, VI contido em Rn. Tá certo? Então, esse cara aqui, né, se você chamar ele de Ψij, tá? Ele faz isso. Ele te dá x/1, x/n, Ψij de y1, yn. Todo mundo de acordo? Se eu der y1, yn, aplicando Ψij, eu obtenho direto as outras coordenadas. Tá certo? Então, a existência desse Ψij é garantida, né? Vocês concordam, né? Por quê? Porque os homeomorfismos têm como propriedade que eles são funções inversíveis. Então, eu sempre posso montar o Ψij. O que não é garantido e vai entrar como um ingrediente a mais na definição de variedade diferenciável é que esses Ψij sejam difeomorfismos. Que é um difeomorfismo, né? Aplicações de Rn em Rn infinitamente diferenciáveis, que também é dito como sendo de classe C infinita, a mesma coisa, certo? Esse requisito diz que se você fizer mudanças de coordenadas, olha a frase, certo? Mudanças de coordenadas dentro de um aberto, essas mudanças são feitas de maneira infinitamente diferenciável, de maneira contínua e infinitamente diferenciável. Então, com isso eu garanto esse requisito de suavidade, né, dentro do que eu estou fazendo aqui.
Então, isso sim é mais um ingrediente, né, dentro da história aqui. Onde tem tracinho são os ingredientes, né? Então eu preciso de um espaço topológico M, de uma cobertura aberta, um monte de homeomorfismos, tá, entre subconjuntos abertos desse espaço topológico M e subconjuntos abertos do Rn, né? E eu preciso que esses psi sejam difeomorfismos, tá certo? Se eu tenho todos esses ingredientes, né, eu tenho o que eu chamo de uma variedade diferenciável, tá certo? Isso é uma variedade diferenciável. O que você consegue com ingredientes como esses, né? Você tem que reconhecer que existe uma certa arbitrariedade na escolha de coordenadas, tá certo? Ou, se você quiser, na escolha desses homeomorfismos que estão aqui, né? Se você sabe que existe um homeomorfismo entre a sua variedade e um Rn, e você pode fazer outras composições com outros homeomorfismos e obter outros caras. Ou, em outros termos, obter outras coordenadas. Tá certo? Então, a primeira providência, né, isso é claro que esse é um conceito criado pelos matemáticos, mas é um conceito que serve muito a nós físicos, né? Se eu olho para um certo espaço, eu quero fazer uma descrição quantitativa do que acontece nesse espaço, eu preciso descrever matematicamente, com números, cada ponto desse espaço. É isso que a gente faz com a coordenatização. A gente dá coordenadas aos pontos do espaço, as jacas do espaço das jacas. Estamos representando uma jaca agora por uma coordenada, né? Uma ênova pertencente ao Rn. Tá certo? Essa representação por coordenadas, né, tem esse grau de ambiguidade e tem graus de ambiguidade adicionais quando você passa de um aberto para outro aberto. Tá certo? Se você pudesse cobrir toda a variedade com um único aberto, não teria ambiguidade nenhuma. Não teria necessidade disso aqui. Tá certo? De você afirmar alguma coisa sobre as funções de transição. Isso aqui chama-se, esqueci de falar, funções de transição. Não precisaria afirmar que esses caras são difeomorfismos. Basicamente eu afirmo que eles são difeomorfismos porque eu quero que tal mudança de coordenadas sempre se dê de maneira inversível e infinitamente diferenciável, suave. Tá certo? Eu já estou de olho em coisas que vão acontecer lá na frente. Quando eu quiser fazer cálculo, ou quando eu quiser definir operadores diferenciais, ou quando eu quiser definir uma integração sobre esse espaço M, tudo isso a gente vai fazer, tá certo? Eu vou precisar de garantias de que eu estou fazendo coisas suaves, operações suaves, tá certo? E essas garantias já estão dadas aqui quando a gente institui as funções de transição. Quer falar comigo agora, seu Luiz? Tá bom, depois a gente conversa. Tá claro aí, galera? Alguma dúvida existencial que tá valendo. Não precisa ser só dúvida de matemática, não. Tipo assim, mano, que diabo é isso? O diabo é 9 e 10 não ganha. Vamos para frente, né? Vamos para frente então. Eu não vou dar muitos exemplos, mas eu vou dar 2 exemplos aqui que eu acho que ilustram as características principais do que a gente está dizendo, né? Nessa história toda de variedades, né? Então, basicamente, o investimento no conceito de variedade diferenciável é porque você quer dar coordenadas para um determinado objeto
para um determinado espaço, quer fazer isso de maneira suave. Fazer isso de uma maneira que você possa fazer diferenciação ou integração, né, em cima dessa coisa. Né? Então, um primeiro exemplo, né, que a gente pode falar aqui vai ser o círculo, né, também chamado de S1. Ok? Dar coordenadas para o círculo, né, é um processo bem interessante e bem, assim, engenhoso, né? Vamos dizer assim. É claro que você pode dar essa coordenada aqui, né? Se você quiser, coordenada que a gente, em geral, está acostumado a fazer, θ, né? Aqui é θ igual a 0, θ vai evoluindo. O problema é que quando você chegar aqui de novo, ó, bem pertinho do θ igual a 0, você está chegando perto de onde você saiu. Só que a sua coordenada, ela deu um salto de 2π. Então você não tem uma coisa suave, né, atribuindo coordenadas a S1 desse jeito. Está claro isso? Quer dizer, esse ponto que está aqui, por essa coordenatização, ele tem uma coordenada muito próxima desse pontinho que está logo acima, mas tem uma coordenada muito distante de outro ponto que topologicamente está bem próximo, né? Mas em termos de coordenadas está muito distante. Esse cara aqui tem uma coordenada quase 2π, esse aqui é 0. A diferença é imensa. Tá certo? Então a teoria de variedade diferenciada vem para resolver problemas como esse. Tá certo? Então, vamos atribuir outro conjunto, outro tipo de coordenadas para esses caras que estão aqui. Vamos fazer o seguinte, né, para dar essas coordenadas, né? Ou, em outras palavras, para definir os nossos homeomorfismos. Né? Vamos traçar aqui uma reta tangente. Não é muito reta, não? Aqui. Menos reta. Existe. Aí esse ponto aqui, ok? O ponto extremo é o polo sul, né? Aqui do nosso círculo, né? E vamos estabelecer uma outra reta aqui em cima, também tangente, passando pelo polo norte. Ok? Eu vou fazer o seguinte, daqui, desse ponto, né, eu vou traçar uma reta que intercepta o círculo nesse ponto que está aqui e essa reta de baixo nesse ponto que está aqui, certo? Isso será o meu homeomorfismo, uma aplicação contínua 1 a 1. Não vamos ficar demonstrando continuidade explicitamente do ponto de vista formal, etc. Mas está bastante claro assim, que se você variar pouco, a coordenada varia pouco, tá certo? Olha só, você andar para um ponto vizinho, você vem para outro ponto aqui. E faz isso de maneira contínua. Né? Tá certo? Você vai estabelecendo coordenadas aqui com esse critério. Então, esse ponto P, por exemplo, do círculo, vai ter essa coordenada, deixa eu ver como é que eu chamei esse cara aqui, de xn. Né? Certo? É claro que eu posso dar coordenadas dessa maneira a todos os pontos do círculo. Não é isso? Menos um. Esse próprio ponto aqui. Né? Quando eu chegar nesse ponto aqui, eu obtenho uma reta que não intercepta essa reta que está aqui. Tá certo? Dá para perceber? Então, todo o círculo pode ser coordenatizado por esse procedimento. Esse daqui é o meu φ, né? Tá certo? Quer dizer,
Excluindo esse ponto que está aqui, todos os pontos do círculo ganham, cada um deles, uma coordenada única, né? Um número, tá certo? Então, é um homeomorfismo que sai do círculo e leva para R1, ou R, tá certo? Não é Rn, é R, tá? Que é a reta real, tá certo? Então, estou fazendo isso. O meu φn, vamos chamar assim, é esse homeomorfismo que pega o meu ponto P, né? É um ponto P genérico que eu estou falando, e associa xn de acordo com esse critério que eu acabei de colocar aí. Se você quiser saber a coordenada de um ponto aqui, é simples, você traça essa reta aqui e vê onde é que ela bate aqui embaixo. Essa vai ser a coordenada desse ponto. Isso é claro que é feito 1 a 1. Está claro isso? É uma correspondência 1 a 1. Não tem dois pontos com a mesma coordenada. Agora, tem um ponto sem coordenada nenhuma. Isso é um problema, né? Esse φn, ele vai ser um homeomorfismo de um aberto que eu vou chamar de UN. Eu posso instituir como estrutura topológica do círculo, né? Eu tenho o φn de um aberto UN em R, certo? Esse UN, né, é definido como sendo todo o S1 menos o polo norte, tá certo? Eu tirei o polo norte do cara. Mas não é essa a ideia, né? Na teoria de variedades. Eu quero que todos os pontos do espaço que eu estou considerando tenham coordenadas. Todos eles, sem exceção. Está faltando um. Então, vamos dar coordenadas para ele. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma outra aplicação, que eu vou chamar de φs, que vai pegar o mesmo ponto P que está ali e me levar num xs de acordo com o seguinte critério. Eu vou pegar uma reta que liga o polo sul, ligar esse cara e ver onde é que ela intercepta essa reta aqui de cima. Isso é uma reta, hein, gente? Esse ponto de interseção aqui eu vou chamar de xs, tá certo? E ela, em geral, vai ser uma aplicação de um certo aberto US em R, onde o que eu defino como US é todo o S1 menos o polo sul. Tá certo? Todo o S1 menos o polo sul. O polo sul também não tem coordenadas dentro da coordenatização φs. Tá certo? Qual a coordenada do polo sul desse ponto que está aqui? Quando você usar esse critério, sai essa reta tangente aqui que não intercepta essa outra que está aqui em cima. Então não tem coordenada. Do mesmo jeito que o polo norte não tinha coordenadas perante a coordenatização φn. O polo sul não tem coordenadas perante a coordenatização φs. Mas a coisa importante e interessante é essa. O polo norte tem coordenadas dentro da coordenatização φs. O polo sul tem coordenadas dentro da coordenatização φn. Né? Qual é a coordenada do polo norte dentro da coordenatização φs? 0, né? Se você disser que aqui é o 0, a coordenada dele é 0. Qual a coordenada do polo sul dentro da coordenatização φn? 0 também. Tá certo? Só que um é 0 de uma coordenatização, é o 0 associado com um certo aberto do R, e outro é um associado com outro aberto que não tem nada a ver. Tá certo? Então, com isso, eu digo que o S1, é claro, né? Ele pode ser visto como a união do UN com o S, né? Certo? Se eu fizer a união de UN com o S,
eu obtenho todo o S1. Né? O N inclui todo mundo menos o polo norte, o S é todo mundo menos o polo sul, então eu obtenho todo o S1. Então isso aí é uma cobertura. Verificar em casa. Né? Uma cobertura aberta do S1. Uma cobertura legal, porque só tem 2 abertos. Tá certo? Só tem 2 abertos. E esses abertos têm uma interseção gigantesca. A interseção deles é todo o S1 menos o polo norte menos o polo sul, concordam? Então todos os pontos do S1 menos o polo norte menos o polo sul tem 2 coordenadas, xn e xs, tá certo? Esse ponto aqui, o mesmo ponto P, né? Não foi à toa que eu escolhi o cara para passar o FIES, né? Ele tem essa coordenada xn e essa coordenada xs. Ok? Qual a relação entre xn e xs? Né? Dada a nossa construção geométrica aqui, a gente pode obter essa relação rapidamente, né? Sem maiores problemas. A gente imagina o seguinte. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. Né? Está bastante claro que esse ângulo aqui também é alfa. Está claro para todo mundo? Ó, esse lado é perpendicular a esse lado. E esse lado é perpendicular a esse lado. Certo? 2 ângulos cujos lados são perpendiculares aos 2 lados de outro ângulo são iguais. Certo? Então, esse ângulo é igual a esse. Está aqui. Vamos supor, né, que o raio do nosso círculo é 1. Certo? Pode ser R. Não tem problema. Vamos botar R. Então, é claro que essa distância toda que está aqui, né, vai ser 2R, né? Ok? Então, se eu quiser calcular a tangente do alfa, né, isso me dá o quê? Isso me dá cateto oposto aqui, dividido por cateto adjacente, xs sobre 2r, né? Mas eu também posso calcular a tangente do alfa como sendo cateto oposto, que é 2r, dividido por cateto adjacente, que é xn. Né? Então, essa parte aqui da relação me dá a relação entre xn e xs. Tá certo? Xs vai ser 4R2 sobre xn. Tá ok? Pô, isso aí vai dar pau no xn igual a 0. Bom, vamos ver. O que é xn igual a 0? Xn igual a 0 é a coordenada do polo sul. Não é isso? Mas o polo sul não tem coordenadas dentro da coordenatização do FIES. Então tem que dar pau mesmo. Né? Essa relação não vale para xn igual a 0. Se você fizer o contrário também, xn é 4R2 sobre xs, isso vai dar pau para xs igual a 0. Isso tem que dar pau. Né? Porque você está aplicando essa fórmula para um momento que não funciona. Lembra que ali, quando a gente considerou as funções de transição, um requisito básico é que o ponto em questão pertencesse à interseção dos 2 conjuntos. Mas nem o polo norte, nem o polo sul pertencem à interseção dos 2 conjuntos. Os 2 conjuntos, a interseção deles é todo o S1, menos o polo norte, menos o polo sul. Tá certo? Então, as funções de transição não são aplicáveis para pontos que não estão na interseção. Então, não há singularidade nenhuma aí. Só tem singularidade se você aplicar as funções de transição a pontos que não pertencem a essa interseção.
Está claro isso? Bom, tirando xs igual a zero ou xn igual a zero, isso daqui é uma função diferenciável de classe C infinito. Vocês concordam? Você pode calcular todas as derivadas de ordem arbitrária dessa função. Por exemplo, em relação a xn, né, que está ali, você pode derivar a primeira vez, a segunda, a terceira e tal. Todas elas vão existir, não vai ter problema nenhum com elas, contanto que xn não seja zero, mas xn não é zero. Tá certo? Mesma coisa o inverso, né? 4R2 sobre xs também vai dar tudo certo. Então isso daqui é uma função de transição que satisfaz o requisito de ser diferenciável de classe C infinito. Isso aí são difeomorfismos. Isso é um difeomorfismo. Tá certo? E a inversa também existe, né? Está bem claro ali, que é diferenciável de classe C infinito. A inversa vai ser isso, né? Certo? Então agora a gente chegou a uma descrição, né, desses pontos de S1 que não padece dos defeitos que a gente tinha anteriormente, quando a gente estabeleceu o número θ, né, por exemplo, para fazer a descrição. Por quê? Porque a nossa descrição tem um limite de validade. Ela não pode ser estendida, né, até os pontos críticos, vamos dizer assim, do assunto. Por exemplo, se você quiser descrever todos os pontos do S1 com xn, você tem a liberdade de fazer isso, de maneira contínua, etc. O único ponto que vai ficar de fora é o próprio xn, porque ele não faz parte do aberto que ele precisa, que o contém. Né? Como é que você vai descrever esse cara? Você vai usar esse único cara que não pertence ao UN. Você vai usar uma outra coordenatização, um outro aberto. Ali você tem uma descrição do cara que falta. Tá certo? É uma descrição desse cara que falta. Mas aí começa tudo de novo. Aí intrinsecamente é diferente. Você não está comparando 0 com 2π. Tá certo? Bom, coisas que não são tão fáceis de provar, né? Mas que se você parar um pouco para tentar fazer, você vai perceber que é verdade. Não dá para descrever o S1 com menos de 2 abertos. É claro que dá para descrever o S1 com mais de 2 abertos, né? Mas com menos não. Com menos de 2 abertos, você não transforma o S1 numa variedade diferenciável. Tá certo? Para que o S1 seja uma variedade diferenciável, se satisfaça aqueles ingredientes, aqueles requisitos que a gente colocou, é preciso que você tenha pelo menos 2 abertos. Você pode ter mais, mas não pode ter menos. Você pode mostrar isso só pelo fato de ser compacto e o R ser não compacto? Se ele tivesse uma vértice, teria de um compacto, um homomorfismo de um compacto e um não compacto. Mas aí ninguém disse que eu vou usar o R todo, né? Ainda tem essa... Pode ser um subconjunto do R. Aí ele é compacto. Não, o R tem subconjuntos compactos, né? Então, vamos supor, assim, né? Sendo bem otimista, né? Que você conseguisse imaginar um homeomorfismo do S1 num aberto do R, né? Que não mantivesse as propriedades. O desafio é exatamente esse. O desafio é, pense nisso se você for capaz. Você não é capaz de pensar. Chega um ponto que não dá para pensar. Né? Mas se você pensasse no R todo, aí ia faltar um ponto. Faltar um ponto é faltar tudo. Tem que ter todos os pontos na história. Né? Bom, esse é um exemplo tradicional, né? Agora vamos falar de um outro exemplo que não é tão tradicional assim, mas é um exemplo legal que está lá no Nakahara, que ajuda a gente a projetar o conceito de variedade diferenciável para outros contextos. Né?
O exemplo vai ser o seguinte. É o espaço projetivo n-dimensional. Certo? Vamos definir o que é isso. Tá? Então, para definir esse cara aqui, nós vamos fazer o seguinte. Relação de equivalência entre pontos de Rn mais 1 menos a origem do Rn mais 1. Está tirando a origem, certo? Tirando a origem, todos os pontos de Rn mais 1 vão ser classificados segundo essa relação de equivalência que eu vou colocar aqui. Né? Eu digo que x é equivalente a y, né? Se x é igual, se y é igual a ax para algum a real, diferente de zero. Certo? Então, isso é uma relação de equivalência. Né? X é equivalente a x, a igual a 1, né? Se x é equivalente a y é equivalente a x, porque 1 sobre a é diferente de zero. Né? E se x é equivalente a y é equivalente a zero, né? AB vai ser o cara que vai fazer o x ser equivalente a zero. Né? Então, é claro que isso é uma relação de equivalência, portanto, particiona esse espaço Rn mais 1 menos 0 em classes de equivalência. Certo? Como são as classes de equivalência desse cara? Vamos dar um exemplo aqui com R2, né? Certo? R2 menos 0. Essa relação y igual a x, né, vai pegar todo mundo que está em cima dessa reta. Né? Então ele vai dizer que esse ponto, 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 todos eles são equivalentes entre si. No espaço quociente, toda essa reta vai ser transformada num único ponto. Tá certo? Você vai pegar um conjunto de todos os pontos que são equivalentes entre si por essa relação de equivalência, e isso aí vai ser um elemento, um ponto do espaço quociente. Tá certo? Então esse ponto corresponde a toda essa reta que está aqui. É claro que nenhum cara, né, que pertence a essa outra reta é equivalente a nenhum cara que pertence a essa. Então isso aqui representa uma outra classe de equivalência no espaço quociente. Tá certo? Dá para visualizar? Né? Quer dizer, você vai identificar os pontos, né, no R2, né, nesse exemplo, subexemplo que eu estou dando, se eles pertencem à mesma reta. É interessante observar uma coisa. Lá na mecânica quântica, né, quando a gente fala do espaço de Hilbert, a gente é obrigado a considerar os nossos vetores como normalizados. Né? Por quê? Não sei se todos já pararam para pensar nisso. Se eles não forem normalizados, a somatória das probabilidades associadas com um determinado evento não é 1. É a norma do cara. Tá certo? Então, os vetores fisicamente relevantes, né, são os vetores que são normalizados. Tem norma 1. Tá? No entanto, se você tiver um vetor, e se você tiver uma fase exponencial de θ vezes esse vetor, eles dois correspondem ao mesmo estado físico. Não há distinção física possível entre eles. Então você pode estabelecer uma relação de equivalência no espaço de Hilbert, que é um vetor é equivalente a qualquer outro que difira dele a menos de uma fase. Tá certo? Essa relação estabelece o espaço de vetores fisicamente relevantes como sendo um espaço dos raios, né? Ray space, né? Esse é o nome, né? Mas esse espaço dos raios é um tipo de espaço projetivo. Tá certo?
Então, o espaço de Hilbert, que a gente trabalha implicitamente na mecânica quântica, também tem um tipo de relação de equivalência colocado sobre ele, que o transforma num espaço projetivo. E mais, né? Usualmente nós queremos representar operações de simetria no espaço de Hilbert. Né? Operações de simetria, dado o teorema de Wigner, né? São representados por operadores unitários ou anti-unitários. O que a gente chama de uma representação, não vale a pena entrar no mérito da questão aqui, que a aula não é disso, né? Mas implica assim, que o produto de dois desses operadores correspondem a dois elementos do conjunto do grupo, deu o terceiro operador, que também corresponde ao elemento do grupo e cujo produto corresponde entre si. Né? Mas essa correspondência pode se dar a menos de uma fase arbitrária. Tá certo? Então, quando você representa um conjunto de operações de simetria, um grupo de simetria, no espaço de Hilbert, você pode fazer, se você levar em consideração que você pode ter fases arbitrárias, você está fazendo o que se chama de uma representação projetiva. Tá certo? A origem dessas coisas está na mesma coisa do chamado espaço projetivo. Tá certo? Só para, né, trazer o negócio para um contexto mais assustador, né? Mais próximo, né, do nosso convívio, do dia a dia. Né? É bom quando está bem longe, assim, dane-se, não tem problema. Mas não, o negócio está perto da gente. Né? Vou chamar isso aqui pelo nome, espaço projetivo dimensional. Certo? Legal. Então, vamos dizer, os elementos desse espaço, o que é o espaço projetivo unidimensional? É o espaço quociente do Rn mais 1 menos a origem por essa relação de equivalência. Tá certo? O Rtn, né, é definido, né, como o Rn mais 1 menos a origem dividido pela relação de equivalência. Nós já sabemos o que essa notação significa, certo? Estou falando do espaço quociente, e o critério para montar o espaço quociente é a relação de equivalência que eu coloquei ali. Então, as classes de equivalência, né, eu posso indicar por qualquer um dos representativos, né, dos caras que estão ali. Então, vamos lá, sei lá, vou pegar um x1, xn mais 1. Esses são os elementos do RPN, tá certo? Do espaço projetivo n-dimensional. Essas são chamadas coordenadas, sempre troco o nome, são chamadas de coordenadas homogêneas, certo? Ou coordenadas homogêneas. Elas não são boas coordenadas, não. Né? Porque, dados dois pontos, se eu disser assim, qual é a correspondência que eu vou fazer entre as coordenadas desse ponto, dessa classe, que coordenadas eu vou dar para a classe de equivalência que vão constituir um homeomorfismo? Pronto, né? Melhor assim, eu vou falar dessa forma. Né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar uma classe de equivalência dessas e levar no conjunto mínimo, né, de números que eu preciso para descrever essa classe de equivalência. Isso aí vão ser os coordenados, vão ser os abertos, né? Vão constituir os abertos do Rn. Né? Agora, aqui eu tenho n mais 1 números, tá certo? Eu sei que nem todos eles são independentes uns dos outros. Tá? Uma coisa que eu posso fazer é reparar o seguinte, né? Eu posso reparar que se eu tiver dois pontos, x1, xn mais 1 e y1, yn mais 1, ambos pertencentes à mesma classe de equivalência, tá certo? Se eu pegar um yj e dividir por yi, o resultado que eu vou obter é o mesmo se eu dividir xj
por xi. Vocês concordam? Contanto, né, que eu me restrinja à situação em que o xi é diferente de zero. É claro que o zero está excluído, mas que uma dessas coordenadas seja zero não está excluído. Né? Então, se eu tiver uma situação em que um determinado xi é diferente de zero, então eu sei que essa relação se mantém. Isso sugere que, ao invés de eu considerar um mapeamento como homeomorfismo, que leve esse ponto dessa classe de equivalência num cara com n mais uma coordenadas, x1 até xn mais 1, eu leve, através de um homeomorfismo, essa classe de equivalência num cara com n coordenadas, tá certo? Que inclua a divisão de todas essas coordenadas por um do xi, aquele que for diferente de zero. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o x1 e dividir por xi. Vou pegar o x2 e dividir por xi. Quando eu chegar no xi, né, isso aqui dá 1, né? Aí tem o xi mais 1, etc e tal, até o xn, que eu divido também por xi. Né? Esse cara que está aqui, tá certo? É a mesma coisa que y1 dividido por yi, 1 yn mais 1 dividido por yi. Tá certo? Esses dois pontos pertencem à mesma classe de equivalência e têm as mesmas coordenadas. Tá certo? Então, uma coisa que faz mais sentido é eu associar a classe de equivalência x1, xn mais 1, um homomorfismo que eu vou chamar de φ, tá certo? Que me leva às coordenadas, vamos chamar de xi, né? Igual a x1 sobre xi, 1. Eu vou colocar o 1 aqui, mas é claro que todos os pontos vão ter esse 1 como coordenada. Então, isso aqui pode ser omitido, se eu quiser. Só para lembrar a forma como eu obtive isso. Né? xn mais 1 sobre xi. Quantos números são esses? São n números, tá certo? E essas coordenadas, elas rotulam de maneira unívoca cada classe de equivalência, tá certo? Todos os elementos de uma dada classe de equivalência coincidem nesses casos. Agora, por exemplo, se eu pegar outro representativo da mesma classe, tá? É a mesma classe, e eu usar esse mesmo critério, eu vou encontrar coordenadas x'y aí, que são xy1 sobre yi, 1 yn mais 1 sobre yi. Mas isso aqui é exatamente igual a isso. Então, qualquer que seja o representante que eu escolha da classe de equivalência em questão, eu vou ter o mesmo conjunto de coordenadas descrevendo esse cara. Então, esse φ, né? Esse φ é um mapeamento de um certo aberto, vamos chamar de QI, tá certo? No Rn, né? Eu vou definir quem é o I. O I é o conjunto dos pontos de Rn mais 1 menos a origem
tal que xi é diferente de zero. Tá certo? Então, quantos desses abertos eu tenho? N mais 1 desses caras. Tá certo? Eu tenho o conjunto dos pontos onde x1 é diferente de zero. Quais são as coordenadas, né, nesse conjunto de pontos? São essas coordenadas que estão aí. O conjunto de pontos onde x2 é diferente de zero. Todo mundo dividido por x2. E assim por diante. Certo? Então, o nosso φ, ele pega esse mi e me leva, né, no Rn, né, em coordenadas de Rn, dadas dessa maneira que estão aqui. Eu estou excluindo um dessa história aqui, porque eu tenho N coordenadas que são não triviais dentro dessa história. Né? Maravilha. Agora a gente tem que discutir o que acontece quando eu tiver dois desses abertos com interseção diferente de zero. Certo? Isso existe, né? Eu posso ter pontos onde tanto xi quanto xj sejam diferentes de zero. E aí me resta uma ambiguidade. Eu vou ter coordenatizações que é todo mundo dividido por xi e outra coordenatização que é todo mundo dividido por xj. O mesmo ponto, a mesma classe de equivalência vai ter duas coordenadas. Deixa eu só desenhar isso aqui para ficar mais visual, né? Então tem aqui o cara, eu tenho aqui um aberto I, que contém esse cara, eu tenho aqui um aberto o J, né? Deixa eu chamar aqui, o J aqui. Aqui está a interseção deles, e aqui eu tenho um ponto que pode ser coordenatizado de duas maneiras distintas. Né? Esse ponto aqui é a classe de equivalência de x1, xi, xj, xn mais 1. Quais são as coordenadas que eu posso impor para esse cara? Eu posso impor essas coordenadas aqui, ó. x1 sobre xi, x2 sobre xi, xn mais 1 sobre xi. Essa é uma coordenada possível. A outra coordenada possível é x1 sobre xj, x2 sobre xj, xn mais 1 sobre xj. Vamos chamar essa aqui de xi, essa aqui de xj. Né? Cada componente desses vetores de Rn, desses pontos de Rn, pode se relacionar agora com os outros por uma relação simples, inclusive. Né? Se você tiver o xj, vamos supor componente K, tá certo? O késimo cara que está aqui dentro. Né? Esse cara, ele é xk sobre xj. Né? Você pode multiplicar esse cara, né, por xj sobre xi, tá certo? E o resultado que você vai obter vai ser xk sobre xi. Desculpe, isso aqui. Si, né, é ckj vezes xj sobre xi. Né? Veja, ckI significa a coordenatização da classe de equivalência dentro do aberto UI. ckj é a coordenatização da classe de equivalência dentro do aberto UJ. Isso aqui é a relação entre eles. Ó. Isso daqui é o número que faz o papel de função de transição entre os caras.
como xj sobre xi, ou xi sobre xj é diferente de zero, porque ambos, tanto xi quanto xj, são diferentes de zero, isso daí é diferenciável de classe sem infinito. E é inversível. Você pode ir da coordenada de xj para xi e da coordenada de xi para xj, sem problema nenhum. Tá certo? Isso também é 1 a 1, etc. e tal. Então isso daqui é um difeomorfismo. Função de transição. Certo? Então, esse é um exemplo onde a gente é forçado, né, a colocar coordenadas num espaço já abstrato, né? Tá certo? O espaço já não está tão diretamente na cara da gente, como um círculo, por exemplo, estava. Né? O que é esse espaço projetivo n-dimensional? É difícil fazer ideia. Né? Mas se você restringir para RP2, por exemplo, ou mesmo RP3, ainda dá para fazer algumas coisas, né? Pensar algumas estruturas. No Nakahara, essas estruturas estão ilustradas. Né? Mas se você for para N dimensões, você não tem condição de imaginar o que seja esse tipo de espaço topologicamente falando. Você não dá para visualizar uma forma dele. Né? No entanto, mesmo não visualizando uma forma desse espaço, a gente consegue impor coordenadas sobre ele sem maiores problemas. Certo? Então, esses aí são dois exemplos, só para a gente, né, ter uma ideia, né, do que está acontecendo, né, contextos onde esse conceito de variedade diferenciável pode ser interessante. Né? Se vocês forem ao Nakahara, vocês vão encontrar um outro exemplo que é muito interessante, mas que eu decidi não abordar aqui, que é o exemplo de Grassmanniana, né? Variedade Grassmanniana. É uma espécie de generalização dessa coisa de espaço projetivo também. Né? Também tem diversas aplicações topológicas, inclusive lá na frente no conceito de classes características, né, de outras coisas. Se a gente chegar a mencionar isso, a gente fala sobre os Grassmannianos. Beleza. Então, variedades estão apresentadas, a gente tem alguns exemplos, poucos, né? Tem alguns exemplos, e vamos começar a nossa jornada em direção ao cálculo, certo? A promessa inicial foi: variedade diferenciável é o tipo de espaço mais geral onde a gente pode fazer cálculo, onde a gente pode fazer contas, né? Contínuas, diferenciar, integrar, fazer essas coisas. Então vamos começar a andar nessa direção. Né? Então, para andar nessa direção, nós vamos começar pensando o seguinte. Né? Vamos supor que eu tenho, vamos chamar assim, cálculo, né? Sobre variedades. Vamos supor que eu tenha duas variedades diferenciáveis, tá certo? Eu tenho um mapeamento F entre as duas. Esse mapeamento eu vou dizer o seguinte, né? Vamos desenhar aqui para a gente ver com mais clareza. Né? Então, esse espaço aqui, vamos supor que seja a variedade M, né? Esse outro, a variedade N. Eu vou pegar um certo ponto P da variedade M e o mapeamento em questão vai me levar num cara F de P em N. Né? Esse P está lá dentro de um certo aberto, né? Vamos chamar de U, né?
da variedade N. E o f de P está num outro aberto, que eu vou chamar de V, tá certo? Só que na variedade N, tá certo? Um espaço não é necessariamente igual ao outro. Variedade M é uma coisa, variedade N é outra. Jaca indo em maçã, não sei, tá certo? É uma coisa completamente diferente da outra, em princípio. Só que, como tanto M quanto N são variedades diferenciáveis, você tem aqui uma coordenatização φ que vai te dar coordenadas do seu ponto P. Né? O seu ponto P vamos supor, x1, xn, tá certo? Xn não, vamos chamar de xn, tá? Para associar a dimensão com a variedade. E o teu ponto f de P vai ter também uma coordenatização psi, né? Que te leva o f de P num ponto y1, yn. Então, a dimensão das duas variedades também não precisa ser igual, certo? Em geral. Né? Dá para perceber que você tem direto uma correspondência entre y1, yn e x1, xm. Né? Como é que é essa correspondência? Né? Você pega o seu x1, xm e volta para o teu ponto P, usando o φ. φ é menos 1. Tá certo? Então vamos anotar aqui. φ é menos 1. Né? Aí, do seu ponto P, você aplica o F, tá certo? Esse F está aqui. E você vai terminar onde? No N, né? E agora, do N, você aplica o psi. Né? E você vai terminar no y1, yn. Então,